Você sabia que a pressão alta é uma doença silenciosa e muitos só descobrem quando o corpo dá um sinal grave? Hoje, no Abril Vermelho, nós vamos aprender a ouvir o coração. Sejam muito bem-vindos a essa nossa edição do videocast. E hoje recebemos os cardiologistas, Dr. Tiago Alves e doutora Marcela Gamboa. Sejam muito bem-vindos, doutores. Olá, muito obrigado, Sabrina. Doutora Marcela é cardiologista pelo Hospital Federal de Bom Sucesso e formada pela Universidade Severino Sombra em Vassouras, com residência médica, também em clínica médica pelo Hospital da Aeronáutica do Rio de Janeiro. E atua como cooperada da Unimed Sul Capixaba desde 2016 e ela é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e pós-graduada em Cardiologia do Esporte. Dr. Tiago é cardiologista pelo Hospital do Coração de São Paulo, especializado em ecocardiografia pelo Hospital do Coração, formado pela Universidade Fluminense e associado à Sociedade Brasileira de Cardiologia e ao Departamento de Imagem Cardiovascular. Ele também é médico cooperado da Unimed Sul Capixaba desde 2021. Doutores, muito obrigada por aceitarem o convite. A gente agradece. E vamos direto ao ponto, né? É verdade que pressão alta não escolhe idade? É verdade. Mas aí você tem que avaliar a pressão alta de causa cardíaca ou de uma causa secundária. Explica pra gente. Isso faz diferença, né, Tiago? A pressão alta ela pode ser primária ou secundária, né? No jovem, as principais causas costumam ser as secundárias a alguma outra doença, né? Isso. E a hipertensão essencial, que é aquela hipertensão por si só, ela é mais comum nas pessoas mais idosas, né? Vai aparecendo com o passar da vida, né? Normalmente entre 45 e 50 anos de idade que ela começa a aparecer, né? E muitos, às vezes, começam a hipertensão sem ter sintoma nenhum. Evolui com a doença, quando eles vão ter sintoma, já são pessoas com algum grau de doença cardíaca. Então, isso tem que ser avaliado frequentemente. Essa idade de 45 é um marco? Não é um marco. Mas é o que normalmente acontece, que a gente começa a acompanhar melhor a pressão. Entre 40 e 45 anos, né, Tiago? Na nossa sociedade, que tem um hábito de vida, uma alimentação com muito sal, por exemplo, né, a nossa pressão costuma subir com o passar do tempo, né, que é diferente em outras sociedades que não têm os mesmos hábitos de vida que a gente, né? Então, por isso que vai aparecendo mais comumente com o passar do tempo. Mas as causas secundárias de hipertensão, né, doenças que estão causando o aumento da pressão, podem acontecer desde idades mais jovens. Até a infância. Então, eu ia perguntar, quando se descobre na infância, é algum fator genético ou pode vir de alguma Normalmente a causa secundária. Tem uma outra doença provocando a pressão alta. Uma doença da artéria renal, uma doença da aorta, uma coarctação de aorta, ou uma doença endocrinológica, né, desbalanço hormonal. Então, várias outras causas provocando o aumento da pressão. E nesses casos, tratando aquela causa base, você pode curar a pressão alta, né? É diferente daquela pressão alta do idoso, que é pressão essencial, a hipertensão essencial, que ela vem com o passar do tempo, tem fatores genéticos envolvidos também, mas essa geralmente não tem cura, tem controle, né? Tratamento. Voltando só na infância, essa secundária, essa pressão alta secundária, ela vem com algum sintoma? Às vezes sim, porque ela vem com os sintomas da doença primária, né? E normalmente as crianças, quando abrem um quadro de hipertensão, são pressões assim muito altas, muito altas. Geralmente a hipertensão secundária costuma já começar com níveis mais altos de pressão, né? E às vezes elas são diagnosticadas nas consultas de rotina, né? Da puericultura, na pediatria, uma consulta de rotina que vê, peraí, tem alguma coisa errada, um pulso diferente, ou a pressão muito mais alta, porque para os jovens é esperada uma pressão mais baixa, né? Então, tem esses sinais que chamam a atenção na rotina clínica mesmo. Que o número já é diferente, né? Da criança e do adulto. Sim, a média esperada é diferente para a criança e para o adulto. É legal a gente falar também até que ano passado a gente teve uma atualização na diretriz. E é uma coisa assim que todo mundo chega no consultório perguntando, todo paciente chega no consultório perguntando: doutora, 12/8 não é mais pressão normal?
doutora, 12/8, já estou hipertenso. E qual foi a mudança? Na verdade, a pressão alta continua sendo 14/9, né? É diagnosticado como hipertenso o paciente que tem a pressão de 14/9 para cima. Só que 12/8 passou a ser uma pressão para você prestar atenção, para você ter mudança no seu hábito de vida, para você fazer uma atividade física, para você cuidar da sua alimentação, para você observar o seu meio externo. E não que você com 12/8 está hipertenso. Está liberado a intenção também. era essa, chamar atenção para que 12/8 é o limite da pressão normal. Né? Já é para acender um alerta. Opa, sua pressão deveria estar mais baixa. Então começa a mudar alguma coisa para fazer com que ela fique normal. E a gente falou de sintoma, né? Que raramente vem com sintoma. Tem gente que sente dor na nuca. É um dos sintomas, mas isso não quer dizer que você só vai ser hipertenso se você tiver dor na nuca, tá? A dor na nuca é um sintoma, tonteira é outro sintoma, cansaço é muito comum. Se você faz atividade física, perda de performance, às vezes também pode acontecer. Você tem uma série de sintomas que a hipertensão pode provocar, mas geralmente ela é silenciosa. E aí que o paciente tem que prestar mais atenção ainda, né? Mas como ela é uma doença silenciosa, tem que prestar atenção e fazer os check-ups, medir, principalmente se tem história familiar de pressão alta, né? Controlar, enfim, ter uma vida saudável e prestar atenção na saúde. Porque o check-up é uma coisa importante, né? O acompanhamento clínico regular. Não necessariamente com o cardiologista, né? Com um clínico. Ouvir o corpo e fazer os exames de sangue, passar por avaliação clínica. Né? E, doutor Tiago, a partir do momento que a pessoa ela descobre, né, identifica que ela é hipertensa, o que muda? Quais são os cuidados e qual é a nova rotina que ele vai ter? Assim, a pressão alta, o diagnóstico de hipertensão, né, ele não muda de maneira drástica a vida do paciente no momento do diagnóstico, diferente de outras doenças, né? É uma das condições mais tratáveis da medicina, vamos falar assim, né? Se você tivesse que escolher um diagnóstico ou outras doenças, a hipertensão é muito tratável e controlável. Depende de uma mudança de estilo de vida. Então, eu acho que uma das coisas principais que tem que mudar inicialmente é o estilo de vida, passar por uma revisão. O que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, que pode estar colaborando para a minha pressão ter subido. Estou acima do peso? Né? Então, por que eu estou acima do peso? Estou me alimentando mal? Comendo muito sal, muito alimento ultraprocessado, muito calórico, né? Então, uma qualidade alimentar ruim. Estou fazendo pouco exercício físico, estou dormindo bem. Então, o que muda mais na vida da pessoa, inicialmente, eu acho que tem que mudar essa revisão do estilo de vida, né? E manter o tratamento farmacológico, se o médico indicar, né? Dependendo de como que a pressão começou, de qual nível que ela estava no diagnóstico. Pode ser que não precise de remédio? Pode ser em alguns casos bem selecionados, né? Pode. Quando você descobre uma hipertensão com níveis bem próximo do normal, e é um paciente jovem, um paciente com poucos fatores de risco, depois que você avaliou, você vê isso, você pode tentar mudança do estilo de vida por 6 meses. Isso aí. Você dá 6 meses para o paciente, se ele é assintomático, para ele tentar essa mudança de estilo de vida. Se ele é obeso, tentar emagrecer. Se ele é sedentário, tentar iniciar uma atividade física. Se ele dorme mal, tentar melhorar o sono dele. Com isso, tem muitos pacientes que conseguem ter uma melhora da pressão e não necessariamente vão começar remédio naquele momento. Certo. O senhor falou do sal, né, de alimentação. Aí a gente sempre muita gente associa o sal como um grande vilão de quem tem pressão alta. Quem tem pressão alta não pode comer sal, tem que tirar o sal da comida, reduzir. Isso é verdade? É verdade. O sal é um dos principais vilões da alimentação em relação à hipertensão, né? É como se fosse um fator de risco, né? Uma dieta rica em sal para desenvolver a hipertensão. Não é o único vilão, mas é um dos principais, sim. Tem estudos que compararam a nossa sociedade, por exemplo, a gente vive num modelo muito parecido com o americano, né? Com outras populações mais isoladas, geralmente, que têm um baixo consumo de sal. E essas populações, por exemplo, índios ou tribos, que são bem isoladas, né? Que consomem muito pouco sal adicionado à comida, ou nenhum sal adicionado, essas populações têm níveis pressóricos muito mais baixos do que a gente, 9/6. E mais do que isso, a pressão deles não sobe igual a nossa sobe com o passar dos anos. Então, talvez um dos fatores que influencie muito nessa coisa da hipertensão aparecer com a idade seja essa dieta rica em sódio. Tem outros fatores, né? Essas tribos têm uma vida mais ativa do que a gente, em média, né? Menos estresse também. Então, muitas coisas influenciam.
Mas além do sal na alimentação, a gente tem também o álcool, por exemplo, que é um grande vilão, né? Então o consumo de álcool, pela Organização Mundial da Saúde, eles estabelecem até uma quantidade, vamos dizer, segura, assim, né? Menos do que 2 doses por dia para homem e 1 dose por dia para mulher. Isso, a dose seria uns 10 gramas de álcool, né? De álcool puro, de etanol. Aí vai variar de acordo com o que você está tomando, né? Quantos gramas de álcool tem naquela bebida que você está tomando. Mas o álcool, assim, a gente não recomenda beber, né? Não tem quantidade segura, na verdade. A gente ouve falar muito isso. Aquela história de que 1 cálice de vinho por dia protege o coração. Não, isso não é seguro. Isso já tem vários estudos mostrando que não tem essa segurança cardíaca você tomar 1 cálice de vinho todos os dias para proteger o coração. A gente não recomenda o consumo de álcool para a saúde cardiovascular, né? E então o álcool é um alimento que também prejudica, né, o nível pressórico. E o resto ultraprocessados, alimentos pouco saudáveis, né, que levam ao ganho de peso e aí secundariamente levam ao aumento da pressão. Então, uma alimentação mais saudável, fibras, frutas, verduras, né, uma dieta mediterrânea, ou a dieta DASH lá, né, que é a dieta para controlar a pressão, né, que foi cientificamente desenvolvida. Né? Existe. Existe. Sim. Que é, tipo, você fez o diagnóstico de hipertensão, você vai orientar o seu paciente a seguir essa dieta, né? Para controlar o sódio, controlar a gordura, aumentar fibras, frutas, verduras, legumes, gorduras boas, né? Então, existe essa dieta, e que é próxima da dieta mediterrânea, né? Que é preconizada como uma das dietas mais saudáveis, né? O legal também é a gente lembrar que sal não é só o sal que a gente coloca na comida, isso é importante prestar muita atenção. Porque, doutora, eu não como muito sal, mas você come muito ultraprocessado, você come muito embutido, você toma... Isso, eu ia falar isso agora, o refrigerante, ele tem muito sódio. Então, assim, tem que observar, atenção, na quantidade de sódio, de potássio que existe nos alimentos, porque isso também aumenta a pressão. Então, assim, fazer essa troca nem sempre é o ideal. O ideal é você procurar alimentos mais naturais, né? Que é a dieta do Mediterrâneo que o Thiago tanto está falando aqui, né? Que é bem mais saudável. Produtos mais naturais, que é muito mais saudável. E, doutora, a gente estava comentando antes de começar a gravar sobre o café. Que a gente gosta de café e gosta de tomar café o dia inteiro se deixar. O café também é um vilão? Então, o café, ele é muito individualizado. Tem pessoas que são mais sensíveis a ele. E aí pode sim aumentar a pressão, porque ele é um estimulante. Mas você tomar 2, 3 xicrinhas de café por dia, não vai aumentar a sua pressão, né? Tem pessoas que tomam café o dia inteiro e não sente nada. Que falam, eu tomo café... Até de noite não tem interferência. Já tem outros que tomam 2 doses de café, tô agitado, não consigo dormir. Então isso é muito individualizado, né? Você tomar 2, 3 xicrinhas de café por dia, pode tomar seu café tranquilamente, que não vai aumentar a sua pressão. Não vai ser isso. Não vai ser isso que vai aumentar a sua pressão. Não tem nenhum estudo definitivo que fala assim, X xícaras são seguras, né? Depende muito da resposta individual do paciente. O café, ele tem um efeito imediato depois que você toma. Então, uns 30 minutos depois, a frequência cardíaca aumenta pelo estímulo, a pressão aumenta. Mas, assim, ele não está relacionado com o aumento sustentado da pressão, entendeu? Então, não pela hipertensão, mas por um contexto geral, que é uma coisa estimulante, né? Igual um energético, é estimulante, a gente tem que evitar, não, né? Além disso ser super calórico. Mas o café por si não causa hipertensão, assim como o cigarro não causa hipertensão. Mas ele também, a nicotina também é estimulante, né? Mas o cigarro entope. Né, causa aterosclerose. Então, causa outros problemas cardíacos, cardiovasculares, né? Mexe também com a resistência vascular, né? Que isso acaba aumentando a pressão. Exatamente. Então, a longo prazo, né, adoece o corpo e aí depois vem as outras doenças, como a hipertensão. E focando agora na parte da alimentação saudável e puxando para a atividade física, que é a sua especialidade. Quem quer começar a praticar alguma atividade física, seja de alta intensidade ou só porque precisa sair dessa vida sedentária, quais são as indicações? Tem que procurar o cardiologista? O que se recomenda? A primeira coisa vá fazer uma avaliação pré-atividade física. E se você é sedentário, não comece achando que você vai fazer uma atividade de alta performance. Isso é um grande erro.
né? Eu sempre falo para os pacientes, atividade física é super importante, tem que começar, você tem que ultrapassar essa barreira, eu não tenho tempo. Eu falo muito no meu consultório, tempo é a prioridade que você põe na vida. Né? Então você tem que criar esse tempo para você. Atividade física é muito importante, mas você tem que fazer primeiro uma avaliação cardiológica, avaliar os seus fatores de risco, avaliar se você já tem doença crônica que pode interferir, tratar esses fatores de risco, né? Avaliar histórico familiar é importante também e comece devagar e progressivo. Esse é o grande segredo, né? Para você deixar de ser sedentário, você não precisa de muita coisa. Você precisa de 150 minutos de exercício aeróbico por semana, que não é muito, gente. Dá 30 minutinhos por dia, né? E 2 a 3 vezes por semana de exercício de força, né? Que pode ser uma musculação, pode ser qualquer exercício, uma calistenia, qualquer exercício que você trabalhe força. Não necessariamente puxar ferro, né? E quando você tem mais de 60 anos, você também deve incluir no seu exercício físico trabalho de elasticidade, trabalho de alongamento, como um pilates. Também deve incluir 2 vezes por semana. Então, 150 minutos de atividade aeróbica, 2 a 3 vezes por semana de exercício de força e acima de 60 anos, também exercício de elasticidade e alongamento. É importante para você sair do sedentarismo. E passe pelo seu cardiologista, faça uma avaliação pré-início de atividade física, é importante isso. O importante é não ficar parado. O importante é não ficar parado, exatamente. Ter um equilíbrio, né? Isso aí. Equilíbrio. E o exercício físico, ele ajuda a baixar a pressão ou controlá-la? Certamente. Ajuda. O exercício físico não tem que ser entendido como um adicional ao remédio. Ao contrário, ele é a primeira parte do tratamento da hipertensão. Exatamente. Ele é o tratamento da hipertensão, né? Ele é o tratamento, mas ele é o primeiro tratamento. Mudança de dieta, se está errada, né? Quer dizer, melhor alimentar, melhora de qualidade de vida. E exercício físico é o essencial. Depois disso vem o remédio, quando é necessário, né? Então ele ajuda. A atividade física, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de força, na hora que você está fazendo, você tem um aumento da pressão. Sim. Isso é o fisiológico, né? E o que a gente chama de recuperação imediata, você tem uma queda da pressão. E essa queda da pressão dura entre 10 e 12 horas. Normalmente ela fica menor do que a hora que você começou o exercício. Tá? Você tem uma queda importante da pressão aí. E com a adaptação, a sua constância de atividade física, você tem um controle da pressão. Então, assim, o exercício físico, tanto o cardio quanto o exercício de força, eles diminuem a pressão, sim. Todos os dois. Então é o melhor remédio. Sim, é o primeiro remédio. O estilo de vida saudável é o melhor remédio, né? Para controle de doenças cardiometabólicas em geral. Verdade. E doutor Tiago, qual frequência é ideal para a gente fazer um check-up do coração? Existe essa frequência? Assim, eu nem digo do coração, eu digo um check-up clínico, né? Porque se vai precisar ir ao cardiologista, depende da avaliação clínica global, né? Como a gente não vai diretamente ao pneumologista, a gente não vai diretamente ao hepatologista, ao nefrologista, acho que você vai a um clínico e conversa com um clínico, né? Vou fazer um check-up, ver como está a minha saúde. Isso aí varia. Por exemplo, nos primeiros meses de vida, a gente tem que ir frequentemente no pediatra fazer a puericultura, né? Então, no primeiro ano de vida, a criança tem que ir 7 vezes fazer as consultas de puericultura. E aí, para cada fase da vida vai ter aquela frequência recomendada, né? Nos adultos, por exemplo, antes dos 35 anos, se não tem nenhuma doença, nem na família, não tem nenhum histórico, não está sentindo nada, a cada 2 ou 3 anos está ótimo fazer uma avaliação clínica, talvez um ou outro exame bem básico, mas não tem necessidade de sair pedindo um monte de exame complexo, quero fazer esse ou aquele exame, porque... O Brasil tem muito disso. Minha família, alguém teve isso e aquilo. Ver qual exame precisa ser feito, né? Mas fazer uma avaliação clínica. E aí, a partir dos 40, 45 anos, é interessante fazer uma avaliação anual, inclusive laboratorial, para ver glicose, colesterol, os fatores de risco clássicos, né, para doenças cardiovasculares. Porque a partir dessa idade, 40, 45, elas ficam mais frequentes, né? Então, a partir de 40, 45, uma consulta anual. Mas o paciente que faz atividade física, agora que está super na moda, corrida de rua, acima dos 35 anos ele tem que fazer uma avaliação. Acima dos 35 anos, a principal causa de morte súbita
em maratona, em corridas de rua, é a aterosclerose, é o infarto. Então, o paciente tem que fazer uma avaliação, pelo menos uma avaliação anual. Tem que passar pelo seu cardiologista para fazer essa avaliação. Então, a pessoa que quer manter um estilo de vida saudável, mesmo assim, é importante fazer, até essa pessoa, né, que tem esse foco na alimentação, na atividade física, não pode achar que é só isso, ela tem que fazer um acompanhamento. Tem que fazer acompanhamento, porque ela tem um fator genético envolvido, né? Eu sempre falo com os pacientes, a gente tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis é o genético, você não consegue mudar, você tem aquilo ali e você tem que correr atrás. Eu falo que você tem que correr atrás com os modificáveis para aquilo ali demorar a acontecer, né? Se você, para compensar, se você é uma pessoa que tem na sua família caso muito forte de infarto, doença coronariana e hipertensão, vai ter um estilo de vida muito saudável para você ter isso aí só lá com seus 70, 80 anos, né? Porque se você fuma, é estressado, sedentário, bebe, dorme mal, isso daí com 40 anos está em você, né? Agora, se você faz exercício físico, se você tem uma boa alimentação, se você trabalha o seu estresse, você consegue jogar isso para mais tarde um pouco. Então, mesmo aquela pessoa que tem um histórico familiar, ela pode ser que ela não desenvolva isso nela, ou ela tardia isso? E pode ser que não desenvolva também. Quer dizer, a questão genética não é uma sentença, exatamente, né? Mas como a Marcela falou, tem que acender um alerta. Eu preciso ser mais saudável do que quem não tem esse antecedente genético. Uma vez eu fui num congresso e um especialista, um professor, falou uma frase que me marcou, achei muito legal, aquela frase que a mãe fala para a criança: se eu tenho a genética de hipertensão, eu não sou igual a todo mundo. Fala, você não é todo mundo. Você tem que ter uma vida mais saudável, tem que comer melhor, tem que fazer atividade física, tem que se cuidar mais do que a média, que não tem aquela história familiar para você chegar, talvez não desenvolver ou desenvolver mais tardiamente, né? E, doutores, avaliando assim, a realidade que a gente vive hoje, as pessoas elas estão mais preocupadas realmente em cuidar da saúde com seriedade, investindo realmente numa alimentação balanceada e saudável e a prática da atividade física? Olha, eu não sei se as pessoas estão mais preocupadas com isso. Agora, a gente tem uma mídia que está mostrando isso pra gente e as pessoas querem ter isso, não necessariamente da forma correta. É o que a gente estava até conversando aqui antes de começar, né? As pessoas não querem emagrecer, as pessoas querem ser emagrecidas, né? As pessoas, elas querem sair do sedentarismo, mas querem que alguém faça isso por elas. Né? A grande maioria ainda está assim, ainda coloca a barreira, porque eu não faço atividade física porque eu trabalho muito. Eu também trabalho muito e tô ali na luta, né? Tem que tentar priorizar. Eu não como saudável porque eu como todo dia na rua. É só você saber escolher o que você está comendo no restaurante. Eu digo assim, que o importante é você não desistir de buscar um estilo de vida saudável. Você não vai conseguir do dia para a noite, talvez, cada um tem o seu time, suas dificuldades. Procurar uma ajuda multiprofissional. Por que eu não tenho uma vida saudável? Será que eu estou deprimido? Então, vai fazer a terapia, vai acompanhar com um psiquiatra se for necessário, né? Então, uma coisa multiprofissional ajuda muito nisso também. Tentar entender por que não está dando certo, né? A gente tem o endócrino para ajudar, tem o psicólogo para ajudar, o psiquiatra para ajudar. Mas não pode desistir de tentar, né? Porque se você desistir de tentar, você já perdeu. Enquanto você está tentando, então um dia você vai alcançar. A medicina hoje em dia ela caminha para uma medicina preventiva e não uma medicina terapêutica, né? A gente tem que correr atrás de ter isso que a gente está falando, de uma atividade física, uma alimentação mais saudável, um sono mais coerente, diminuir o estresse, cessar tabagismo, tentar tirar o álcool, para você ter uma vida mais saudável e você evitar que a doença apareça. Esse é o grande segredo, né? Assim, no geral, as pessoas estão tentando isso. Da forma correta, eu ainda não sei. Eu ainda não sei te responder isso. E é um assunto que a gente ficaria aqui conversando até... Interessa todo mundo, né? Exatamente. Muito. Mas a gente já está chegando no final. Eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem, alguma dica para quem está assistindo a gente.
Acho que a mensagem principal é essa que a gente acabou de falar, né? É não desistir de tentar ter uma vida sempre mais saudável, né? Se hoje eu não conseguir, amanhã acorde com a disposição de tentar novamente, mas tem que tentar com seriedade, com disciplina, né? Buscando a ajuda de quem você acha que precisa, converse com o seu clínico. O cardiologista acaba sendo clínico de muita gente, né? Por causa da prevalência alta das doenças do coração. E a gente vai orientando. Precisa de endócrino nesse caso. Precisa de um psicólogo nesse caso. Precisa do psiquiatra nesse caso. E aí juntos a gente vai, o nutricionista, certamente, né? Juntos a gente vai construindo esse estilo de vida mais saudável. Porque como a Marcela falou, a prevenção é muito melhor do que o tratamento sempre, né? A hipertensão ela é silenciosa, ela é fruto das suas escolhas diárias, né? Então acho que esse é o grande segredo, um estilo de vida saudável, você tentar desenvolver essa barreira, sabe, ultrapassar essa barreira para tentar evitar não só a hipertensão, as doenças cardiometabólicas em geral, que estão muito ligadas com o estilo de vida ruim. E que façamos boas escolhas, então. Isso aí, sempre. Muito obrigada, doutores. A gente agradece a oportunidade, Sabrina. Obrigado. Obrigada, Sabrina. E agradeço a você que ficou até aqui conosco também. E até a próxima.